Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa Casa de Amor, Grupo Espírita Missionários da Luz. É muito bom estar aqui com vocês em mais um estudo de terça. E para esse mês a gente está trazendo um outro projeto bem bacana. Mês passado, se vocês lembram, nós trabalhamos o projeto do livro As Dores da Alma. Para esse mês, a gente está complementando esse projeto que a gente iniciou no mês passado com o livro Os Prazeres da Alma. São um conjunto literário de 2 livros em que nos As Dores da Alma fala sobre as problemáticas, as dificuldades, as mazelas humanas, de forma terapêutica e reflexiva. E agora, esse mês de setembro, nós vamos estudar Os Prazeres da Alma, do mesmo autor, do Hamed, em que ele vai falar agora das potências, as potencialidades humanas, os vários valores. É claro que, como no mês passado, a gente não dá conta de abarcar todo o livro. Então a gente acaba escolhendo algumas temáticas para compor o mês, as temáticas que a gente julga importantes, principais, que estão relacionadas diretamente a esse momento que a gente está vivendo no distanciamento social, reflexões que são bacanas, profundas. Esse mês a gente tem uma série de surpresas bem bacanas para vocês com as temáticas que a gente vai trazer hoje. A gente convidou um pessoal bacana, como a gente vem convidando todos os meses, um pessoal para falar assim em alto nível para vocês. Beleza? Para iniciarmos as nossas conversas de hoje, a gente vai ler uma página do livro Vida Feliz, que é o nosso fiel companheiro. Quem trabalha com a gente no ERG sabe que a gente gosta de usar esses materiais da Joana, principalmente essa obra aqui, que ela é concisa, mas traz ensinamentos profundos de forma fabulosa. E a mensagem diz assim: reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade. Seduzindo os incautos, aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício, enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos, qual povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como a estrada de espinhos venenosos que a grama verde agradável esconde no chão. E não te permitas pôr-lhes aos pés, evitando-te os acidentes e os efeitos danosos. Vamos orar. Querido Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, mestre, inspiração de nós almas em evolução, aqui te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do lenitivo, dessa conversa, mesmo que virtual, distanciados fisicamente, Senhor, mas que permite, através da bendita tecnologia, um encontro, Senhor. A troca de informações, a tua mensagem veiculada, isso é de fundamental importância. Abençoe e ampare cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, através desse verbo humilde, desse verbo imperfeito que somos nós, que precisamos trabalhar e nos melhorar, mas mesmo assim aqui nos colocamos, como pontes do teu evangelho vivo aqui na terra. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, a gente renova as boas-vindas aos nossos companheiros, para que todos estejam conectados conosco, que a gente possa estar se sintonizando aqui nas nossas redes sociais. Tá? Antes da gente começar a falar propriamente do tema, a gente gostaria de fazer só um comunicadozinho importante. Se conecte nas nossas redes sociais para que vocês possam estar recebendo os avisos. O Grêmio inaugurou agora recentemente um canal no YouTube, uma forma da gente acessar todas as pessoas. Quanto mais conexões nas redes sociais a gente puder, maior a gama de acessos que a gente vai ter. Para que você possa estar por dentro
desde se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que você possa receber sempre os avisos de quando as nossas conversas chegarem. Beleza? Então vamos lá. A proposta de hoje, para quem já leu na nossa descrição, a proposta temática de hoje é sabedoria. Muitos talvez estejam se perguntando, mas por que falarmos de sabedoria dentro de uma proposta reflexiva que tenta atingir um emocional? Tenta fazer a ressignificação, tenta propor uma transformação moral. Porque, em linhas gerais, eu espero que isso a gente consiga perceber ao longo do nosso estudo de hoje, a sabedoria ela se torna uma pedra angular para o nosso crescimento. Porque, em linhas gerais, sabedoria não é simplesmente a capacidade de ter conhecimentos acumulados. Isso não é sabedoria. Isso pode ser inteligência, memória, pode ser uma série de outras classificações, mas não é sabedoria. E de cara a gente já consegue conceituar a sabedoria. Sabedoria é a capacidade de colocar em prática o conhecimento que eu tenho. Isso é sabedoria. O sábio é aquele que consegue aprender conhecimentos e colocá-lo em prática na sua vida. Vive o que sabe de forma. E isso a gente sabe que não é comum de existir. Porque o aprendizado ele pode ser um arcabouço intelectual muito bom, muito positivo para o nosso crescimento. Contudo, muitas das vezes ele fica perdido no campo intelectual, teórico, muitas das vezes. Ele se limita somente à boca. E não se espraia pelo todo o corpo, se transformando numa ação, numa forma de viver. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Porque a questão, se nós observarmos, da proposta central da doutrina espírita é nos transformar em pessoas sábias. Na verdade, é aquela pessoa que aprende e consegue viver aquilo que aprende. Esse é um grau superior, uma característica que poucos espíritos têm. Somente espíritos que já atingiram um certo grau moral conseguem vivenciar isso. Poucos conseguiram alcançar esse nível. Bom, então vamos lá. A característica principal, e lembrando, né? Hamed ele tem aquela didática muito maravilhosa, né? Ele faz duas abordagens. Para quem conhece o material, já deve estar sabendo o que eu estou falando. Para quem não conhece, vale explicar. Cada temática ele trabalha com duas abordagens. Uma abordagem muito mais geral e depois uma abordagem mais específica. Nesse conteúdo aqui de sabedoria, ele vai trabalhar a abordagem sobre o que é a sabedoria em si, na primeira temática. E numa segunda temática, ele trabalha a perspectiva de nos transformarmos em pessoas sábias. Então, é a sabedoria observada externamente e depois a sabedoria observada num processo de transformação. Isso é fabuloso. E vamos navegar. A primeira característica básica da sabedoria é que o sábio ele tem conhecimento pleno do que não sabe. Isso é uma das dificuldades de todos nós seres humanos. Muitas das vezes, quando nós nos intelectualizamos, quando a gente, no sentido de quando a gente acumula uma série de conhecimentos, a gente estuda e isso passa a compor o nosso cabedal intelectual, nossa capacidade de memória, nossas reflexões, isso passa a ser um componente essencial. E muitas das vezes a gente acalenta a ilusão de que a gente tem um conhecimento muito amplo, porque muitas das vezes um conhecimento ele gera uma sucessão de reflexões que faz com que a gente faça interpretações e consiga alcançar respostas para outros conteúdos muito amplos. Então, quanto mais a gente acumula um conjunto de informações, nos dá a sensação de que nós conseguimos ter respostas para as várias indagações da vida. Nós conseguimos conversar sobre diferentes temáticas. E isso tem positividade. Mas o conhecimento aprendido, observado e vivido dessa forma, ele nos traz a ilusão de que nós temos, muitas das vezes, o conhecimento de tudo. E todo aquele que é sábio, ele tem a plena capacidade de reconhecer o que realmente sabe. Se ele realmente sabe o que tem conhecimento, naturalmente ele consegue ter clareza sobre aquilo que não sabe. Quando a gente tem clareza sobre o que não sabe, a gente deixa a nossa mente com uma porta aberta.
quando a gente acha que sabe sobre tudo, a gente fecha a nossa porta mental para novas informações. Ou seja, em linhas gerais, a sabedoria é marcada pela oportunidade dos novos conhecimentos. Ou seja, é aquele que está sempre aberto para adquirir novos conhecimentos, reconhecendo a sua limitação, reconhecendo a capacidade de não conseguir gerar, não conseguir desenvolver o conhecimento numa plenitude universal. Ele sabe que a sua capacidade é circunscrita a um conjunto muito mínimo. E, naturalmente, associado a isso, nós já percebemos que o sábio ele se marca pela humildade. E a gente já conversou em algumas outras oportunidades, vale a gente relembrar, né? Erroneamente, acredita-se que humildade é a capacidade de se ver de forma diminuta, pequena. Não é isso. Humildade é a plena capacidade de saber quem realmente é, o que realmente consegue fazer. Isso é humildade. Muitas das vezes as pessoas dizem que são muito abaixo daquilo que conseguem. Ah, não, eu não. Ah, isso é bondade sua, eu não consigo. Você está superestimando as minhas capacidades. Talvez isso possa ser, até certo ponto, um verdadeiro reconhecimento, que olha para si e sabe que é sua realmente capacidade. Isso é bacana, isso é show. Mas quando a pessoa sabe que realmente domina, consegue fazer bem aquele serviço e se coloca inferior àquilo, isso não é humildade. Humildade é a capacidade de reconhecer. Sim, a gente se esforça bastante para conseguir esse nível de desenvolvimento, contudo a gente tem a plena clareza de que temos muito a desenvolver, muito a aprender, muito a contribuir. Isso é a capacidade clara. Quando a gente ouve, por exemplo, Jesus falar a Pedro, que bem falaste, que mestre sim realmente eu sou, às vezes a gente pode pensar que Jesus está sendo orgulhoso ali, a gente está falando assim, nossa, Jesus realmente está se gabando de ser mestre, isso é porque ele é espírito superior. Não, ali Jesus está evidenciando realmente a humildade. Pedro, o que você está falando é verdade, sim, eu sou mestre, eu estou aqui para ensinar. Tenho perfeita capacidade sobre isso, tenho perfeito domínio sobre isso. Mas o que tu dizes sobre mim? E aí ele provoca uma nova reflexão naquele diálogo. Então, humildade é justamente isso. E essa é a marca de todos os sábios. Ele sabe perfeitamente quem ele é e o que ele sabe. E isso dá a perfeita clareza e abre a capacidade dele estar sempre dialogando, conquistando. Isso na nossa vivência, no dia a dia, é muito positivo. Isso a gente conseguir introduzir no nosso hábito mental, emocional e de vivência. Porque quando às vezes a gente acha que sabe sobre tudo, e o conhecimento espírita ele é fantástico, né? Porque muitas das vezes um conhecimento, quando ele chega pra gente, o conhecimento espírita chega pra gente, ele parece que derruba inúmeras quantidades de paredes. Porque quando fala assim, por exemplo, a reencarnação, quando aquele chega novo na doutrina espírita e consegue perceber a verdadeira eficácia e o valor da reencarnação, como se barreiras derrubassem ao seu redor. E aí a perspectiva de reencarnação reconstrói um mundo completamente diferente. Aquele Deus milagroso, de milagres, ele começa a deixar de existir. Passa a existir um Deus justo, bom, que me coloca como autor do meu destino. E aí uma série de perspectivas de mundo. Só que é exatamente isso. A gente tem a perspectiva de que a nossa capacidade de aprender ela é limitada e circunscrita a uma série de fatores. Nossa capacidade cerebral, nossa capacidade biológica, né, como um todo, o nosso nível espiritual, nosso patamar que a gente alcançou. Existe também o nível sociocultural que a gente está inserido, o conteúdo educacional, o estímulo educacional que a gente tem. Isso faz com que a nossa mente se dilate ou que ela fique constrangida por um hábito de vivência. E isso vai repercutir diretamente na nossa capacidade de aprender. Essa nossa capacidade de aprender, ela pode fazer uma interpretação pequena, média, grandiosa ou gigantesca.
Mas isso vai de individualidade para individualidade. E a perspectiva para a gente é justamente a gente ter a nossa mente aberta para novos conhecimentos, refletir. Porque muitas das vezes algo que a gente tem como conhecimento de verdade hoje, no futuro aquilo pode ser transformado para algo maior. Porque às vezes a gente não conseguiu perceber uma outra nuance, por um outro prisma que consegue dilatar muito mais aquele conhecimento. Então isso é um ponto essencial. E ele percebe, o sábio, que o conhecimento básico das coisas está em a natureza. Ponto fundamental. Porque ele reconhece que existe uma força soberana. A primeira capacidade do sábio é perceber que existe uma força soberana. Uma das novas perspectivas filosóficas, principalmente dos cientistas hoje, que não consegue admitir a religião, é o chamado agnosticismo. O agnosticismo, ele é eu conceber que existe uma força superior, que existe uma potência que cria, que metamorfoseia o mundo, as coisas ao meu redor. Só que eu não gosto do rótulo que as religiões dão para essa força. E eu, como cientista, vou pesquisar e descobrir qual é essa força aí. Então é uma forma velada de você entender que existe uma força superior, e essa força superior ela acaba gerando um coeficiente, acaba gerando uma potência de criação que o cientista percebe, mas não quer utilizar aqueles rótulos, aquelas definições já pré-estabelecidas na sociedade. Ele acha que é algo que aquelas definições não conseguem se circunscrever. E isso é muito interessante, porque o sábio ele consegue perceber, e aqui é claro que eu não estou dizendo que o cientista é sábio, mas eu estou percebendo, o sábio ele consegue, mesmo estando dentro da religião, estando dentro da ciência, ou sendo um filósofo que vive das múltiplas interpretações, ele consegue olhar para a natureza e perceber a criação, desenvolver, através da observação, quanto Deus está atuando. Ele reconhece essa força superior que nós chamamos de Deus. E esse é o ponto fundamental. Ele observa a natureza como um instrumento de apreciação e entendimento dessa força criadora. E é ali que ele consegue estabelecer. E nisso daí, a gente vai lembrar no conhecimento espírita que fala, né, que Deus, as leis de Deus, né, que ele percebe, ele busca na natureza, o livro dos Espíritos vai nos falar que a lei de Deus está em a natureza. Já ouviram falar isso? Vai falar que a lei de Deus está em nossa consciência. Nós fazemos parte da natureza. E aí Hamed vai fazer uma transição de conhecimento muito importante. Ele vai falar que esse termo consciência, utilizado pelos grandes instrutores da espiritualidade, deve ser traduzido como espírito. Ele fala que a lei de Deus está escrita na consciência. A consciência é o espírito. Então a lei de Deus está escrita em nós, espírito. E isso é fantástico, porque a gente percebe que quanto mais nós vamos nos conhecendo, quanto mais nós vamos nos abordando e nos entendendo, nós vamos entendendo como é que funcionam as leis de Deus e vamos conhecendo cada vez mais Deus. E nós somos parte da natureza. Nós somos a natureza. Conhecer o ser humano, ou a natureza, flora e fauna, que a gente tanto fala, né, é forma de conhecer Deus. E isso vai fazer com que a gente exploda explodindo uma capacidade de busca, assim, nossa mente se engrandece de tal forma, numa propulsão que a gente jamais viu. E aí o sábio vai ser marcado pela sua capacidade de não ignorar o seu conhecimento interior. A capacidade da autorreflexão, da identificação de interior, que está ligada àquela humildade que a gente viu, que é a capacidade de se identificar as suas potências, identificar a sua capacidade de crescimento, o que tem de bom, o que tem de mal. Ou seja, o universo interior não é descartado. E essa é uma busca constante que o Espiritismo vem provocando em todos os seus adeptos e todos aqueles que aceitam a filosofia espírita. A busca interior, a busca de quem realmente nós somos.
Porque muitas das vezes esse conhecimento espírita, ele acaba circunscrevendo a forma de nós entendermos o mundo, a forma como nós devemos entender o universo à nossa volta. E para entendermos o universo à nossa volta, nós precisamos entender o nosso mundo interior. Como é que funciona a nossa maneira de pensar? Como é que funciona a nossa maneira de sentir? Quando eu sinto isso, quais são os momentos? Quando eu passo por determinadas situações, por que eu me sinto daquela forma? O que está por trás desse encadeamento? O que está por trás dessas ideias? Reflexões como essa, a gente chega com um grau elevado de sinceridade, faz com que a gente consiga perceber características em nós que precisam ser desbravadas, crescidas, e outras que precisam ser remodeladas, que precisam ser repensadas. Porque quando nós ignoramos esse potencial interno que somos nós, a gente tem dificuldade de se firmar na vida. A gente não consegue sedimentar os nossos pés, a nossa intelectualidade, e a gente se sente um pouco perdido na vivência. E aí muitas das vezes a gente vai buscando a nossa mente, né, mecanismos fantásticos para manter-nos vivos, com lucidez, com bem-estar. Está buscando uma série de mecanismos psicológicos que pode gerar, em alguns casos, quando não equilibrados, exacerbados, pode levar a transtornos e dificuldades imensas. E quando nós não firmamos na vida, nós podemos nos titubear e cair no cadafalso terrível da abreviatura de nossa vida voluntária. Em outras palavras, o suicídio. Esse mês de setembro ele é dedicado às reflexões, mês dedicado a refletirmos sobre esse comportamento humano, que é um comportamento que infringe seriamente. O Livro dos Espíritos deixa bastante claro, fixando que é uma das ações que infringem mais significativamente a lei de Deus. E o suicídio é uma porta falsa. Memórias do Suicida é uma reflexão profunda e clara, exigente, impactante, de uma sensibilidade aguçada sobre as dificuldades que os espíritos enfrentam em relação ao suicídio. Então, irmãos, se por algum momento eu sei que muitas das vezes quando a gente está numa situação difícil, em meio a desespero, em meio a dificuldade, para todos nós espíritos inferiores, né? Para todos nós espíritos inferiores, a abreviatura da vida, o suicídio, aparece como uma porta. Muitas das vezes ela parece enganosa. Muitas das vezes ter somente o conhecimento não livra a pessoa da porta falsa do suicídio. É preciso buscar ajuda, a gente precisa se libertar. Como que a gente pode sozinho fazer o aparelhamento das defesas contra a opção da porta falsa do suicídio? Nós precisamos sedimentar o conhecimento em nossas emoções. Nós precisamos trabalhar nossas emoções. Fazer com que a nossa fé cresça. Quando a gente sedimenta a nossa fé em Deus, sabendo que Deus é justo e bom e todas as causas da nossa vida têm cunhos de justiça e bondade, a gente entende que aquela dificuldade, por maior que seja, é uma proposta de reflexão para a gente. De algo que ainda não está trabalhado. Pois o espírito superior consegue transcender todas as barreiras. Nós, espíritos ainda menos felizes, na amplitude da potencialidade que a gente já ouviu falar, né? A magnitude que é Jesus, nós ainda estamos na caminhada, não encontramos a felicidade plena, ou nossa felicidade é muito transitória ainda, a gente sabe que muitas das vezes algumas provas se tornam exigentes para a gente. E essa exigência muitas das vezes é titubeante. Às vezes a gente não se sente forte o suficiente. Então se você encara isso como uma fraqueza, se você tem isso latejando na sua mente, busque ajuda. Busque o diálogo fraterno nas casas espíritas. Agora, em meio à pandemia, a gente tem os diálogos virtuais, né? Nossa casa, o Grêmio oferece o diálogo fraterno virtual, sigiloso, de forma a gente trocar as ideias. Às vezes a gente precisa conversar. E às vezes a gente precisa conversar com a pessoa certa. Muitas das vezes a gente acha que conversar ajuda, mas às vezes conversar com a pessoa errada pode problematizar ainda mais a nossa dificuldade.
uma pessoa alheia ao problema, às vezes pode nos dar luzes de uma pessoa que está envolvida no problema, ou que já está tendenciosa, uma série de circunstâncias, pode não nos dar. Então, busque ajuda. E o sábio, quando ele desbrava esse mundo íntimo, ele acaba vivendo à frente do seu tempo. A gente vê que pessoas que conseguem ter essa capacidade, elas conseguem ter uma visão que está para o futuro. Elas conseguem desbravar qualidades, potencialidades, formas de viver que transcendem aquela sociedade. Normalmente o sábio ele não é bem visto pela sociedade, ele não é entendido. Por isso que precisamos desbravar o nosso mundo interior, porque a gente precisa ter firmeza moral para viver aquele conhecimento. Porque quando a gente não tem, a gente tenta viver um conhecimento, e a gente não um conhecimento. Mas esse conhecimento não está trabalhado internamente, a gente não conhece o nosso terreno interno, e a gente não sabe onde o nosso braço alcança. Muitas das vezes a forma como a sociedade vai rechaçar nosso comportamento, a nossa forma de pensar, pode nos fragilizar, nos titubear, podemos questionar a religião, questionar o nosso conhecimento, porque todo ser humano ele precisa se sentir acolhido. Nós somos um ser, como Joana de Anjos fala, um ser gregário, nós precisamos viver em coletividade. A gente precisa estar unido, e muitas vezes quando a gente se sente isolado, isso é realmente difícil. É uma provação moral. Por isso que a gente precisa desbravar o mundo interior para que esse processo seja bem trabalhado. E como que a gente vai trabalhar isso? Através da educação. Todo sábio entende que o melhor mecanismo de crescimento é a educação. E a gente não está falando de educação formal, ir para a escola. A gente está falando de educação no processo de aprendizado, que pode ser das mais variadas. A experiência é uma forma de aprendizado. O diálogo, a conversa, a leitura, a busca de conhecimento. Né? A educação é uma forma de você buscar novos conhecimentos para sanar aquelas suas necessidades, suas indagações. Tudo isso está ligado a esse quadro de educação, porque essa educação ela também vai estar alinhada ao bom senso. Porque muitas das vezes quando a gente busca respostas, a gente encontra das mais variadas respostas. As mais variadas respostas. Porque existem todo um conjunto filosófico de respostas para todos os quadros emocionais. Todos os quadros emocionais que a gente vivencia hoje, existem respostas filosóficas para eles. Só que a gente precisa ter bom senso. Bom senso é saber conseguir escolher, fazer a melhor escolha. Mas como que eu vou conseguir? Eu estou perdido, estou desorientado. Olha só. Os Espíritos falaram que as leis de Deus estão escritas em nós, no espírito, na consciência, nós. Quando a gente desbrava o nosso mundo interior, é um processo conjunto. A gente consegue encontrar as respostas. No fundo, gente, quando a gente está em meio a uma tormenta, a gente sabe, muitas vezes, o melhor caminho a se tomar. Só que muitas das vezes a gente não consegue fazer essa opção, porque ela é exigente, exige um comportamento que a gente não tem, exige que a gente seja humilde, exige que a gente peça desculpa, exige que a gente faça um replanejamento, que a gente mude a nossa rotina, mude as nossas perspectivas de vida, nossos hábitos, costumes. Então isso se torna exigente. E muitas das vezes a gente escolhe a porta larga. Lembra de Jesus falando? A porta estreita é aquela que nos obriga e nos compele a fazer a transformação. A porta larga é aquela da facilidade. Eu posso passar de qualquer jeito, carregando quantas coisas eu quiser. E quando a gente entende que o processo de educação ele nos remodela, nos traz a perspectiva de nós criarmos um novo eu, a gente percebe que essa educação ela vai estar associada com a sua real essência, porque a educação ela não é para que a gente arquive uma série de informações na nossa mente. A educação é para que a gente desenvolva a nossa inteligência, que pode ser entendida como a capacidade de criarmos as respostas em inúmeras situações da vida. Quando a gente está na sala de aula e a gente propõe o conhecimento ao aluno, muitas vezes a gente tem grande dificuldade que o aluno ele não quer aprender por falta de interesse, por uma série de problemas que não vamos abordar aqui, porque não é a proposta. Mas existe essa dificuldade. Muitas das vezes o professor encontra na sala de aula um aluno desinteressado, que não encontra real valor, o real significado do processo de aprendizado.
Porque os anseios dessa criança, por uma série de valores culturais, uma série de estruturas familiares criadas na mentalidade dele, está associada a outros valores, que não a educação. É claro que a gente está traçando uma linha geral. Existem casos que são crianças claras, conscientes, em que a família propõe a educação como saída salutar. Mas a ideia da educação não é simplesmente arquivar, criar um conjunto de memória para o aluno poder fazer provas. É promover a transformação mental para que um conjunto de informações que estimule um processo reflexivo para gerar respostas. Eu não quero que o aluno decore as estruturas sociais, as capitais das cidades, as capitais dos países. Eu não quero que ele decore isso. Eu quero que ele entenda as relações sociais e econômicas, para que ele possa entender a realidade que ele vive. Poxa, isso acontece naquela cidade. Será que acontece na minha cidade? Exatamente com a sabedoria do conhecimento espiritual. Você observa, você aprende num processo de jogar para fora. A educação é justamente isso. Para que você possa, através da sua capacidade, jogar isso para fora. O aprendizado através da vivência. É isso que o sábio consegue fazer. Ele joga aquele conhecimento para fora através da vivência. Porque ele fez todo aquele processo. Ele compreende a natureza, ele busca as respostas, ele faz o burilamento interno, ele faz a transformação interna, ele busca o conhecimento. E com isso ele faz com que aquele conhecimento, ele vivencie o conhecimento. Ele joga isso para fora. E ele consegue ter firmeza moral para que as cobranças desse conhecimento, dessa exigência, ele possa se manter firme, caminhar ao longo de toda a sua vida. E ele percebe muitas das vezes, você sabe, que esse conhecimento, esse universo, às vezes enfrenta hábitos e procedimentos enraizados no si. E ele fica disposto a entender que isso precisa ser desbravado internamente. Porque nós, às vezes, crescemos com uma série de ideias, uma série de conhecimentos que foram trazidos pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela cultura que a gente foi inserido. Quando a gente chegou à idade adulta, a gente criou nossa independência, a gente percebeu que a gente tinha outros caminhos a seguir. Só que o que a gente faz? Quando a gente vai seguir outros caminhos, aqueles valores, aquelas estruturas, a gente não joga de lado. Aquilo carrega na gente. Então, muitas vezes, quando a gente entra no conhecimento espírita, a gente traz uma bagagem com a gente. E essa bagagem, muitas das vezes, nos impele a fazer interpretações muito particulares do conhecimento espírita. E é isso que o sábio reflete. Esses hábitos nos levam a condutas morais, eles transformam. Olha só, quando eu tenho um hábito, quando eu tenho um modo de viver, um procedimento, isso com o passar dos tempos, isso vai se transformando. Isso se transforma num valor, é aquilo que se torna fundamental para mim. E se tornando num valor, aquilo passa a ser uma conduta moral, algo de valor inestimável. Só que se isso estiver equivocado? Olha a luta que eu preciso fazer. Eu preciso transformar hábitos, eu preciso transformar meu hábito, meus procedimentos, para que eu recrie novos valores e que eu recrie naturalmente, aí, com o passar do tempo, uma conduta moral. E o ponto crasso disso aqui, isso leva tempo. Muitas das vezes a gente tem o conhecimento espírita, mas os nossos hábitos e costumes, eles estão enraizados de tal forma há tanto tempo na gente, e isso a gente considera também o espírito milenar, que traz de outras encarnações os seus hábitos e costumes. Às vezes a gente precisa passar uma vida inteira nos exercitando na conduta moral, na conduta equilibrada, com novos procedimentos, para que a gente possa alçar novos patamares em vidas posteriores. Uma vida inteira de exigente transformação. A gente deve perseverar. Por isso que precisa fazer a reforma interior. Por isso que a gente precisa desbravar, saber quem realmente nós somos, desenvolver humildade. Porque a gente vai ganhar firmeza moral de persistir naquilo. A grande fraqueza de religiosos, daqueles que aceitam viver uma filosofia para a sua vida, é a fraqueza moral. Ou seja, não manter o compromisso sério consigo mesmo de viver aquilo. E muitas das vezes a gente acaba entrando no lodaçal das aparências. A gente vive externamente uma aparência sem fazer a reforma, sem fazer o trabalho íntimo. Nunca conseguiremos ser sábio dessa forma. Por quê? O sábio ele tem a firmeza de moral de viver aquilo em todos os seus pontos, em todas as suas vidas.
E ele paga o preço justo por isso, mas esse preço ele tem uma recompensa maravilhosa que é o sentimento da fé. A fé dá alicerce seguro, por isso o sentimento básico de todos aqueles que desenvolvem uma filosofia espírita, seja qual for, é a fé. É esse sentimento de crença verdadeira que vai dar para ele caminhada segura. No livro de Caracteres Morais da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, a frase principal é: a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todos os tempos da humanidade. Enfrenta a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Ou seja, a característica da fé é aquela fé segura, e a nossa fé é a fé raciocinada, não é uma fé cega. Isso é um milagre de Deus, foi Deus que fez. Não, a gente entende como é que acontece, como é que Deus promove, como é que Deus cria, e isso me dá certeza, o caminho seguro, porque eu encaro os diferentes adversidades da vida com respostas com certeza. E aí, para que a gente possa encontrar isso tudo, esse crescimento, a gente precisa encontrar aquele Deus dentro de nós. Deus, ele não está em algum lugar que a gente vai alcançar num trono. Deus está dentro de nós. Quando ele escreve, se escrever as leis, é esse contato, é criarmos esse link, esse feedback com Deus. E a melhor e a máxima expressão que a gente teve é de Jesus. Jesus foi essa expressão de Deus aqui no planeta. Nos encontrarmos com Jesus, lermos as suas histórias, lermos com uma sensibilidade, lermos com esse crescimento. É a proposta. É a proposta que temos aqui como meta na nossa vida. Porque a transformação ela passa a fazer com que nós nos promovamos a seres melhores, a seres cada vez mais potentes, capacidade de sermos melhores. Todos nós que estamos aqui ouvindo hoje, principalmente este que fala, né? Nós temos a proposta de fazermos essa ressignificação na nossa vida. E quando nós observamos a natureza, nós tentamos entender o mecanismo do universo. O que Deus está fazendo? É o que eu sempre falo, né? Quando a gente observa a natureza, que é uma característica do sábio, a gente observa o mecanismo da criação, a gente observa o mecanismo de Deus funcionando. E a gente começa a entender como é que a vida funciona. E a gente passa a atribuir novos valores para a vida, a gente começa a encarar a vida de uma outra perspectiva. Uma das grandes propostas da doutrina espírita, talvez seja negado por todos nós, é encararmos o desencarne, a morte, de uma forma muito mais consciente. Todos nós podemos desencarnar a qualquer momento. Todo aquele que está encarnado pode desencarnar a qualquer momento. Todos nós. Mas isso não é um estado para a gente se desesperar. Isso é um fato. Não existe ninguém que está vivo há milênios aí, que é imortal. Imortal, sim, é a essência espiritual. Essa essência espiritual que está aqui falando através desse corpo já viveu inúmeros episódios, inúmeras encarnações e viverá para sempre. Só que essa individualidade, essa personalidade de Rafael tem uma data de fabricação, sei lá, 8 de outubro de 1985, e tem uma validade, ele tem um prazo final. Quando é esse prazo? Esse inesperado que choca a gente. Mas esse inesperado faz parte da pedagogia. Imagina como seria a sociedade se soubesse: eu vou morrer, 82 anos, disso, tal hora. Nós talvez não teríamos esse compromisso de vivência. Quando a gente tem essa incógnita, ele faz com que a gente viva cada minuto de uma forma intensa, buscando viver das melhores formas possíveis. Essa é a grande proposta do nosso crescimento. É fazermos essa evolução, é darmos esse salto quântico na nossa vida. E essa é a proposta de encararmos. Nos tornarmos sábios, viver a sabedoria do conhecimento espírita, é nos tornarmos pessoas melhores cada vez mais e mais. E esse compromisso você não faz comigo, você não faz com seus pais, não faz com seus filhos, não faz com a casa espírita, não faz com Jesus, não faz com ninguém. Esse compromisso é conosco. Todos esses que eu falei aqui agora são facilitadores, são estimuladores para nós vivermos melhor. E Jesus certamente é o porto seguro em meio às dificuldades que a gente está vivendo.
Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um estudo. Foi uma grande satisfação estar com vocês. Jesus possa abençoar todos vocês, onde quer que estejam. Pensamento sintonizado no mais alto, vibrando cada vez mais, buscando a sabedoria cada vez mais e mais. Lembrando, sabedoria é vivência. Vamos lutar para tentar viver o nosso conhecimento que a gente já tem de espiritismo cada vez mais e mais. Que Jesus possa abençoar cada coração, onde quer que esteja. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, te agradecemos, Senhor, a oportunidade, a fala e do aprendizado, do teu evangelho vivo que nos cerca a todo instante, Senhor. Abençoe os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que desencarnaram, Senhor, nesse momento doloroso da sociedade. Abençoe cada coração. Que o retorno à prata espiritual possa ser um sentido de vivência cada vez mais ampla no teu amor. Quanto a nós que ficamos, Senhor, possamos estar com o pensamento atento para aproveitarmos cada minuto da nossa existência. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que tu estás conosco sempre, sempre, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado por estarem conosco. E semana que vem tem mais, hein? Não percam, estejam junto conosco. Um abraço a todos vocês, que o bom Jesus possa abençoar todos nós, hoje, agora, sempre.